Amém. Meus queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, poder estar aqui cultuando com os irmãos e dessa feita escalado pelo nosso pastor para estar trazendo uma palavra. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso amigo também, irmão Samuel, servo do Senhor, que está aqui conosco escalado, e também o nosso diácono irmão Assis, grande servo de Deus, que tem muito para ensinar a nós que somos jovens obreiros, e seria um prazer ouvir trazer a mensagem nessa noite, mas ele é muito humilde e nos concedeu esta oportunidade de estar trazendo uma palavra. Meus irmãos, convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro de João, Evangelho escrito por João, capítulo de número 2. Evangelho escrito por João, capítulo de número 2. Quero desde já rogar as orações da igreja em meu favor, pois reconheço minhas limitações e sei que sou 100% dependente de Deus para trazer uma palavra nesta noite. João capítulo 2, versículo 1 em diante, que nos diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse: Tirai agora e levai ao mestre Sala. E o levaram. E logo que o mestre Sala provou a água que foi transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Quantos podem dizer amém? Amém. Meus irmãos, estamos diante de uma passagem bastante conhecida pela Igreja do Senhor, também dos ouvintes da Palavra de Deus, uma passagem que encontramos somente registrada no Evangelho escrito pelo apóstolo João. Nós sabemos que João, ele também chamado como o discípulo amado, por ser aquele discípulo que mais se destacou nos relatos dos evangelhos sinópticos. João, por ser íntimo, ele vai relatar, escrever milagres que os demais escritores dos evangelhos não relatam. E dentre eles está o primeiro milagre do ministério de Jesus. A epígrafe do texto que nós fizemos a leitura diz: As bodas em Caná, água feita vinho. Quando nós nos deparamos com esse texto, nós sabemos que Jesus ele foi um enviado de Deus. Maria, mãe de Jesus, sabia o propósito pelo qual seu filho teria vindo a este mundo. Porém, Jesus ele esperou 30 anos para dar início ao seu ministério aqui na terra. E diz a palavra do Senhor que ele foi convidado para uma festa de casamento em Caná da Galileia. Não somente ele, como a sua mãe. E diz o texto que ele levou os discípulos também para
essa festa? Nós vemos alguns detalhes que João nos apresenta. Primeiro, que Jesus foi convidado para a festa e ninguém conhecia ele como Deus, como o Salvador, como um profeta, como alguém que realizava milagres no meio do povo, até porque Jesus até o momento não tinha realizado nenhum milagre. João vai nos mostrar também que ele levou os seus discípulos, porque a festa de casamento naquela época não era que nem o nosso costume hoje em dia. Hoje, quando você é convidado para uma festa, você recebe uma senha por cada pessoa que foi convidado. Mas naquela época, quando você recebia um convite para ir a uma festa de casamento, você tinha direito de levar quantas pessoas você quisesse levar. Por isso que João relata que Jesus levou os seus discípulos, porque ele já tinha chamado alguns. No capítulo 1 nós vemos que Jesus já tinha Filipe e Natanael, por exemplo, dentre outros discípulos que a Bíblia menciona. Então, uma festa de casamento naquela época durava muitos dias, aproximadamente uma semana ou mais. Então, quando o noivo queria se casar, ele tinha que se planejar muito bem financeiramente para aquela festa de casamento. E se tinha algo que não podia faltar em uma festa de casamento naquela época, era o vinho. Porque o vinho na Bíblia simboliza ou representa a alegria. Então, uma festa de casamento sem vinho era uma festa sem alegria. Era uma festa que estava faltando algo. Então, o noivo, para não ficar feio para a imagem dele, para a imagem da sua família, para a imagem da noiva, ele tinha que se planejar, ele tinha que se programar para dar uma festa de casamento. E ele fez assim, se programou, se preparou, mas diz o texto sagrado que durante a festa de casamento o vinho acabou. E o que foi que aconteceu? Maria vai até Jesus e conta a ele o que aconteceu. Ele diz: olha, o vinho acabou. A gente percebe com esse detalhe que provavelmente Maria era conhecida daquela família na festa de casamento. Porque se o vinho se acabasse naquela época, não era qualquer pessoa que tinha acesso a essa informação. Até porque, como eu disse, era motivo de vergonha. Era motivo de vergonha você abrir a sua boca e dizer: olha, infelizmente acabou-se o vinho, não tenho mais vinho para servir a vocês. Então Maria, ela tinha acesso, ela era conhecida daquela família. E quando ela vai até Jesus para dizer essa informação, quando a gente lê o texto de forma rápida, a resposta que Jesus vai dar a ela parece até ser uma resposta bruta, vamos assim dizer. Porque Maria olha para Jesus e diz assim: meu filho, o vinho acabou. Jesus olha para ela e diz assim: o que eu tenho contigo, mulher? Ainda não é chegado o meu momento. Quando a gente lê assim rapidamente, dá a entender que Maria viu que o vinho acabou, foi até Jesus pedindo para ele realizar um milagre. E Jesus olhou para ela e disse: mulher, minha mãe, eu não tenho nada a ver com essa história. Mas não foi isso que Jesus estava querendo dizer. Quando Maria foi até ele e disse: olha, o vinho acabou, ela estava dizendo: vamos embora, não tem mais nada para a gente fazer aqui. A festa estava muito boa, mas infelizmente o vinho se acabou. Jesus olhou para ela e disse: não chegou o meu momento de me retirar da festa. Foi isso que Jesus estava dizendo: mulher, ainda não é chegada a minha hora de sair dessa festa. Aí Maria entendeu: o meu filho vai fazer alguma coisa por esse casamento. Aí ela chamou os empregados e disse: olha, eu não sei o que ele vai mandar vocês fazer, mas o que o meu filho mandar, obedeçam, faça, porque ele sabe o que está fazendo. Jesus chamou os empregados e disse: olha, vocês têm o que aí para encher de água? Olha, a gente tem aqui umas metretas, como se fosse um tonel.
Quantos você tem? A gente tem 6, pronto. Vocês vão encher de água até em cima, viu? Não é pela metade não. Porque se você vai acreditar no milagre, você tem que depositar a sua fé por inteiro. Você não pode acreditar pela metade não. O Deus que te chamou é o Deus que se responsabiliza. E se Deus manda você entregar algo para Ele nesta noite, você tem que entregar sem duvidar. Se Deus mandou você pisar, pise sem olhar se tem chão. Se Deus mandar você ir para a direita, você vai. Se Deus mandar você ir pela esquerda, também vai. Porque Deus, Ele enxerga tudo. Ele enxerga o passado, Ele enxerga o presente, Ele enxerga o futuro. E o teu futuro na presença de Deus será um futuro de paz, será um futuro de prosperidade espiritual na presença dEle. Os empregados não entenderam muito bem o porquê encher aqueles tonéis de água ainda mais. E detalhe, até em cima, vai juntando as informações para a aplicação da palavra de Deus. Eles enchem aqueles tonéis de água e Jesus disse: encheram? Sim, Senhor. Vocês vão levar agora até o mestre-sala, um homem que tinha moral perante aquelas pessoas. Eles obedeceram e diz o texto que durante o caminho, sem eles ver, a água se transformou em vinho. E quando eles chegam perante o mestre-sala, eu fico imaginando um suando, outro coçando a mão, colocando a mão no bolso e pensando: o que é que esse mestre vai dizer? A gente vai passar vergonha. O que é que aquele homem... Porque Jesus não era conhecido como Deus provedor do milagre, não. Ele era apenas um homem simples. Ele não foi convidado como Deus, ele foi convidado como um simples homem da sociedade. Mas para surpresa deles, quando ele abre a tampa daquele tonel, a água tinha sido transformada em vinho. O mestre-sala provou e disse: toda festa de casamento que eu fui, primeiro se coloca o melhor vinho, e quando todo mundo já está satisfeito, coloca o vinho mais fraco, porque ninguém vai perceber. Mas vocês guardaram o melhor vinho até agora. Ei, quando o milagre é de Jesus, o sabor é diferente. Quando a bênção é Deus que dá, traz paz. A paz de Deus, o presente de Deus, a bênção de Deus não traz confusão, não traz contenda, porque tudo que é de Deus vem para alegrar o nosso coração. Ele sabe o que está fazendo. E diz o texto que os discípulos passaram a acreditar ainda mais nele. E a fama de Jesus começou a se espalhar. E ali então deu-se início ao ministério de Jesus. E quais são as aplicações que a gente pode aprender com essa simples história? Primeira lição: Jesus foi convidado como homem, como mais um homem. Mas ele não era um simples homem, ele era o próprio Deus encarnado. Deus não quer entrar na tua vida, entrar na tua casa, para ser apenas mais um que entrou, para apenas estar ali, fazendo parte da tua casa, da tua família, como mais alguns versículos que você coloca na sua casa. Tem pessoas que abrem a Bíblia, deixam a Bíblia aberta, achando que aquilo em si chama a atenção de Deus. Eu quero te dizer, você que está ouvindo a palavra de Deus, isso é muito bom da sua parte, mas Jesus quer mais de você nessa noite. Ele não quer apenas que você veja Ele como um simples homem, como mais um profeta, como alguém que está na tua casa, na tua vida, não. Ele não quer entrar para depois sair, não. Ele quer entrar para fazer morada na tua vida, fazer morada na tua história. E todos que estão aqui nesta noite já convidaram Jesus para entrar na sua vida, para entrar na sua casa, para entrar no casamento, para entrar na sua família e na sua parentela. Jesus, quando entra, ele entra não para sair, mas para ficar eternamente. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe o porquê é bom ter Jesus em nossa vida como um amigo? Abrir a porta do nosso coração para Deus. Sabe o porquê? Porque Jesus é o único que está com você quando tudo vai bem.
Mas quando você abrir a sua boca e dizer: a alegria foi-se embora, o vinho acabou, a prova apareceu, Ele também vai estar lá do teu lado e vai dizer: ainda não chegou o momento de eu sair de dentro da tua casa, de eu sair de dentro da tua vida. Sabe qual é o momento que Jesus vai sair de dentro de você? Quando você chegar nas mansões celestiais, porque até lá a mão dele vai te alcançar, até lá a mão dele vai te cobrir. Levante a sua mão aqui nesta noite para adorar a Deus. Ele está te dizendo: podem todos te deixar, podem todos te abandonar, podem todos te desprezar, mas a minha alegria é estar aqui para invadir o teu coração. Levante a sua mão para receber alegria nesta noite. Jesus chegou em Caná da Galileia para trazer alegria novamente ao teu coração, à tua família, ao teu casamento. Ele manda te dizer nesta noite: eu não vou permitir Satanás acabar com a tua vida, acabar com a tua casa, acabar com o teu casamento, não. Receba essa palavra em nome de Jesus nesta noite. Jesus é restauração de família nesta noite. Ele está te dizendo: o inimigo veio para matar, veio para roubar, veio para destruir, mas eu vim para trazer vida, e vida com abundância. Quando o vinho acabou, Maria não disfarçou. E Maria foi até o seu filho Jesus e disse: olhe, o vinho acabou, a alegria foi-se embora. E aqui eu tenho duas aplicações. Primeiro, para você que não é crente, você que vive de aparência, quer aparentar estar bem com Deus, aparentar ser espiritual, quando a sua vida já está decaindo espiritualmente falando. Uma vez Jesus olhou para os escribas e fariseus e disse: olhem, vocês aparentam ser santos, vocês aparentam ser puros, mas eu quero dizer para vocês: vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro está podre, por dentro está morto. Pare de viver de aparência. Diga a Jesus nesta noite que a alegria não existe no teu coração, porque a verdadeira alegria só é na presença dele. Distante de Jesus não há motivo para você se alegrar, não. É só ilusão. Você só vive de momento. Quando você tem vinho, quando você tem alegria para proporcionar, você está cheio de amigos, você está cheio de pessoas. Mas quando o vinho acaba, quando o dinheiro vai embora, todo mundo te deixa. Ei, mas nesta noite eu vim te apresentar um homem por nome de Jesus, que quando você tiver dinheiro, ele vai estar lá. Quando você tiver alegria, ele vai estar lá também. Mas quando você não tiver nada, ele vai continuar na tua vida, na tua casa, na tua família, para te dizer: eu sou o Deus da tua vida, eu sou o Deus da tua salvação. E você que já é crente, que chegou aqui nesta noite, não aparente ter alegria quando a alegria já foi embora, não. Porque tem momentos que você, para permanecer com aquela imagem de que você é a coluna da sua casa, você é o crente da sua casa, aí alguém pergunta: vai tudo bem? Você diz: vai tudo bem. Mas deixa eu te dizer algo nesta noite: diante da presença de Jesus, você pode se derramar na presença dele. Você pode dizer: eu não aguento mais, eu não estou conseguindo lutar, porque Jesus é aquele que tira a água e transforma em alegria. Ele é aquele que muda a história e muda a situação. Você entrou aqui por essa porta de uma forma, de uma maneira, mas em nome de Jesus nesta noite, da mesma maneira você não vai sair, porque a presença dele está aqui nesse ponto de pregação. E se você sente essa presença, levante a sua mão para adorar, levante a sua mão e engrandeça a Deus. Abre a tua boca e fala em língua estranha em nome de Jesus. Abre a tua boca e manda a glória para cima, porque você mandando glória, ele transformando a água em alegria na tua vida. Ele vai restaurar a tua casa, ele vai restaurar o teu casamento, ele vai restaurar a tua vida perante a sociedade. Enchei as telhas de água. Veja que interessante quando Jesus disse para aqueles homens encher aquelas talhas de água. Água na Bíblia simboliza ou representa o Espírito Santo.
E como eu disse, o vinho representa a alegria. Jesus queria mostrar para aqueles homens e para nós que primeiro é preciso ter água. Primeiro é preciso ter o Espírito para depois ter a alegria. Sabe como é que você tem alegria na presença de Deus? Primeiro conhecendo o Espírito Santo. É impossível você ter o vinho, ter a alegria, se primeiro não ter passado pela água, que é o Espírito Santo. Uma vez Jesus chegou em Samaria, no capítulo 4 de João. Quando Jesus chegou em Samaria, tinha uma mulher lá que vivia se escondendo da sociedade. Tentava um casamento, não dava certo. Tentava outro, não dava certo. Ela já estava no 5º casamento e ninguém sabia. Ela foi buscar água de meio-dia no sol quente para ninguém conversar com ela. Aí de meio-dia, Jesus chega para os discípulos e diz assim: olha, eu tenho uma missão para fazer em Samaria. É para mim necessário passar lá. O discípulo disse: Senhor, falar com os samaritanos é motivo de intriga. Porque o judeu, quando se encontrava com o samaritano, tinha luta corporal. Eles não suportavam os samaritanos e os samaritanos não suportavam os judeus. Eram rivais. Mas Jesus uma vez disse: eu não vim para trazer briga, eu vim para trazer paz. Eu vim para unir aqueles que estavam distantes do trono da graça de meu Pai. Aí de meio-dia, a mulher pegando água no sol quente, chega Jesus cansado, senta perto do poço e começa a conversar com ela e diz: mulher, me dá um pouco dessa água. Ela olha para Jesus e disse: como sendo tu judeu, vem conversar comigo que sou uma mulher samaritana. O senhor não sabe que a gente é intrigado, a gente não pode, ninguém pode ver a gente junto. Jesus disse: ah, mulher, eu imagino Jesus rindo nessa hora. Jesus disse: ah, mulher, se tu conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, tu me pedirias, eu te daria a água da vida, uma água que jorra de dentro para fora. Essa água que você está bebendo, você bebe agora, depois volta a ter sede. Mas se tu experimentar da água do meu Espírito, se tu experimentar a água que eu te dou, você nunca vai precisar procurar água aqui, nunca vai precisar procurar água lá, porque a água que eu te dou faz dentro de ti uma fonte que jorra de dentro para fora. Você vai para o trabalho, a fonte está lá. Você chega na sua casa, a fonte está lá. Você vai para a escola, para a faculdade, a fonte jorrando, 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 porque a presença de Deus é insaciável na tua vida. Primeiro o Espírito Santo, depois a alegria na tua vida. Sabe por que muitas pessoas não entendem o porquê que você é crente? E diz assim: qual é a alegria de ser crente? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É uma vida cheia de regra. É porque você ainda não conheceu a água do Espírito. No começo é difícil. A água não tem cor nem tem sabor. Mas depois que você começa a andar com Jesus, começa a andar com o Espírito Santo, a água é transformada em alegria. Ei, Jesus disse: melhor são o fim das coisas do que o princípio delas. Começar a ser crente é difícil, mas depois você recebe o batismo com o Espírito Santo. Depois vem dom de curar, depois vem dom de profecia. Depois Deus começa a derramar o poder, o mistério dele sobre a tua vida. O que é isso? É a água sendo transformada em vinho. E detalhe, Jesus poderia muito bem, porque ele tem poder, ter primeiro transformado a água em vinho e ter dito: leve para o mestre-sala. Sabe por que Jesus não fez isso? Ele queria testar a fé daqueles homens que iam levar. Porque a sua vida não vai ser mudada talvez no primeiro passo que você der para Cristo. É no meio do caminho que o milagre da transformação vai acontecer na tua vida. Tem pessoas que quando aceitam Jesus é uma mudança radical. Muda da água para o vinho, do dia para a noite. Quem não se lembra de Paulo, perseguidor, matava os crentes, perseguia a igreja, mas quando Cristo teve um encontro com ele, ele caiu do cavalo incrédulo e se levantou um crente cheio do Espírito Santo, se tornou o maior escritor da Bíblia, se tornou um grande apóstolo. Mas tem pessoas que é que nem Pedro. Pedro passou 3 anos com Jesus, via os milagres, via as bênçãos, aprendia a palavra, mas Jesus uma vez olhou para ele e disse: Pedro, quando você se converter, avisa aos teus irmãos,
detalhe, andava com Jesus, frequentava o templo, mas ainda não tinha feito a decisão dele para Cristo. Ei, não é vergonha alguma entrar na igreja e errar. Ei, a igreja não é o lugar de pessoas sãs, não, é o lugar de pessoas enfermas. Não está aqui aqueles que nunca pecam, estão aqui pecadores que aceitaram a Cristo porque reconhecem que a gente não tem nada, que a gente é pecador. Todo dia a gente erra, mas todo dia Deus tem perdão para nos dar. Ei, o segredo está em caminhar, o segredo está em perseverar no caminho do Senhor. Quem você era quando aceitou Jesus? Quem você é hoje? É um milagre que acontece no meio do caminho. Você caminhou um pouquinho hoje, amanhã Jesus transforma a tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e as demais coisas Ele fará na tua vida. Você dá o primeiro passo e Jesus dá o segundo passo por você. E para concluir, aleluia, quando o mestre Sala provou daquele vinho, ele disse para aqueles homens que ali estavam: vocês guardaram o melhor vinho para o final. Por que vocês fizeram isso? É porque com Jesus a bênção sempre vai estar no final. O caminho é difícil. Jesus disse uma vez: estreita é a porta que conduz à vida eterna. Jesus uma vez disse: a salvação é ganhada pela força, o reino dos céus é tomado à força. Mas sabe quando é que você vai olhar e vai dizer: valeu a pena tudo que eu sofri? No final. Uma vez os discípulos chegou para Jesus e disse: mestre, a gente abriu mão de tudo. Pedro disse: eu abri mão do meu empreendimento, eu era pescador, abri mão dos funcionários, abri mão da minha casa de estar lá todo dia para te servir. Eu abri mão de tudo, o que é que eu vou ganhar para o Senhor? Do Senhor. Jesus disse: Pedro, aqui 100 vezes mais, e no céu a vida eterna. Ele é tão bom que paga aqui, paga lá. Deus, Ele é um bom patrão. Deus, Ele é aquele que atende às nossas necessidades. Deus não tem obrigação nenhuma de abençoar a mim e a você. A maior bênção que Ele já depositou, derramou sobre o homem, chama-se salvação, chama-se graça. Deus não tem obrigação de te dar um bom emprego. Deus não tem obrigação de te curar. Deus não tem obrigação de te dar um carro. Deus não tem obrigação de te dar uma chave, não. Porque a maior bênção Ele já te deu, que é a salvação em Cristo Jesus. Mas Ele é tão bom que Ele atende as tuas necessidades aqui na terra. E vai chegar um dia que a trombeta vai soar. Os que estão mortos vão ressuscitar. E a gente diz: Paulo, que está vivo vai ter o corpo transformado. E aquilo que era corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. E vamos nos encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. A igreja está chegando o dia. O melhor vinho está por vir. O melhor momento, a melhor alegria da igreja não é falar em línguas estranhas, não é pregar, não é cantar, não é apenas ver vidas se rendendo para Cristo, não. A nossa alegria será no final. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. A morte para o ímpio é apenas o começo do sofrimento e da perdição, mas para nós que somos salvos é só o começo da nova vida através de Cristo Jesus. Lá não vai ter mais morte, lá não vai ter mais choro, lá não vai ter doença, lá não haverá pranto. Ei, você vai ver aqueles que morreram que você conhecia e vão estar no céu com Cristo. Ei, lá só vai ser gozo, lá só vai ser alegria, lá nós vamos poder ver o próprio Deus face a face. Jesus vai restaurar a tua vida, você que está ouvindo a palavra do Senhor. Jesus tem o melhor vinho para te entregar na presença dele. Satanás talvez tenha investido no teu casamento, está com vontade de envergonhar, de desmanchar, porque a vida sem a presença de Jesus é assim, é briga, é intriga, é confusão. Mas Jesus te convida nesta noite a dar o primeiro passo para Ele. Ele quer restaurar o teu casamento nesta noite. Alguém já estava pronto para espalhar a notícia e dizer: o vinho se acabou.
Mas aqueles que estavam esperando a tragédia tiveram que voltar e dizer: o vinho do final foi melhor do que o vinho do começo. Ei, Jesus vai dar sabor, Jesus vai dar cor ao teu casamento. Recebe essa palavra nesta noite. Jesus está te dizendo: a água vai ganhar cor e vai ganhar sabor. Eu restauro casamentos nesta noite, eu restauro famílias nesta noite. Levante a sua mão aqui nesta noite para adorar. Levante a sua mão, porque a alegria, o vinho, o bálsamo dele está descendo sobre a tua vida. E enquanto você dá glória aqui, ele manda te dizer: eu tenho alegria para te dar. E você que não serve ao Senhor Jesus, venha, 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 venha. Jesus está aqui e te chama. Jesus quer mudar a tua vida, Jesus quer mudar a tua história, Jesus quer transformar essa tristeza em alegria. Ei, em nenhum outro lugar há salvação, mas aqui tem a alegria do céu para a tua vida nesta noite. Levante a sua mão e adore, levante a sua mão e engrandeça, levante a sua mão e dê aleluia. Enquanto você adora aqui, a transformação está acontecendo do outro lado. Ei, aquela pessoa que disse que nunca vai ser crente, você vai ver entrando pela igreja com a Bíblia de braço nos braços e dizendo: até aqui, até aqui, até aqui me ajudou o Senhor. Você ainda vai abrir a sua boca pela fé e vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você acredita nisso, começa a enxergar pela fé, começa a enxergar a restauração da tua casa, a restauração da tua família. Ei, Jesus vai restaurar o teu casamento nesta noite, Jesus vai restaurar a tua vida espiritual. Vem para Jesus nessa noite, porque o melhor vinho é o vinho na presença de Deus. A maior e a maior alegria é somente em